Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou Alex Coy e eu trabalho com desenho há mais de 10 anos. Eu sou professor de ilustração, desenho e pintura digital. E essa é a primeira aula do segundo módulo do meu treinamento online Aprenda a Desenhar. Nessa aula eu falo um pouquinho sobre percepção visual, sobre estilo de desenho e falo mais algumas coisas que são muito importantes na sua formação como desenhista. Então eu resolvi liberar essa aula para você ver um pouquinho do que rola lá dentro do treinamento. Se você quiser mais informações, aqui abaixo tem um link, você pode clicar e ver o que tem nesse curso de desenho que eu criei. Então eu quero te fazer o convite para assistir essa aula. E eu espero que ela te ajude de alguma maneira a melhorar como artista. Tá ok? Vamos para a aula então. O que é um bom desenho? E o que é um mau desenho? Eu não sei o que você aprecia como um bom desenho. Por isso, nesse curso, nós vamos trabalhar alguns conceitos que podem ser aplicados a diversos estilos. Ou seja, o que você vai aprender aqui pode ser utilizado tanto em desenhos super estilizados, como em desenhos muito realistas. São conceitos universais do desenho. Cada pessoa tem uma percepção visual diferente. Diferente também o conceito do que é bom e do que é mal. O mal, o ruim, né? Tem gente que gosta de quadrinhos, de desenho acadêmico, de cartoon, de mangá, e por aí vai, cada um tem um gosto. E é normal que isso aconteça, né? Todos nós temos um repertório visual, um conjunto de escolhas e gostos que despertam nossas emoções e nos dizem algo. Provavelmente o estilo que mais mexe com você, que mais te emociona e te deixa pensando: caraca, como alguém pode fazer isso? Como alguém pode criar algo tão bom desse jeito? É o que você vai querer seguir, é o que você vai tentar fazer. No módulo anterior, nós já falamos sobre mimimi e sobre não conseguir fazer algo. Então, por mais complexo que seja o estilo de desenho que você quer fazer, que você quer desenhar, você deve primeiramente acreditar que você consegue e estudar com afinco, né, com muita dedicação para você chegar lá. Dentro do nosso repertório estão algumas forminhas ou modelinhos que a gente adquiriu ao longo da nossa vida e da nossa prática do desenho. Por exemplo, é muito comum um adulto desenhar igual uma criança. E por que isso acontece? O adulto provavelmente parou de desenhar quando ainda era uma criança e nunca mais evoluiu aquele desenho, nunca mais desenvolveu os seus modelinhos, né? E não aumentou o repertório visual. Se eu pedir para você desenhar uma cadeira, provavelmente você sabe desenhar uma cadeira. Se eu pedir para você desenhar uma outra cadeira diferente, você vai saber também. Mas se eu te pedir para desenhar 15 cadeiras diferentes, você provavelmente vai começar a se repetir. E as cadeiras vão sair com alguns elementos, alguns pontos repetidos. Você vai colocar uma rodinha em uma e lá na 15ª ela vai aparecer também. Porque o seu repertório ele foi todo gasto. Então é como se você tivesse usado todos os elementos de cadeira que você conhece. É exatamente aí que o hábito do desenho de observação entra. Essa prática ela vai te ajudar muito e ela vai expandir o seu repertório. Vamos pegar aqui uma situação bem simples para você entender melhor o que eu estou querendo te dizer com esse papo de cadeira e tal. Se hoje eu te pedir para desenhar 15 cadeiras diferentes, o resultado vai ser 1. Aí eu te proponho passar uma semana fazendo desenhos de observação, você olha e desenha, de cadeiras, só cadeiras. Você vai perceber detalhes, estruturas, materiais, enfim, você vai desenhar dezenas de cadeiras. Todas as cadeiras que você encontrar no seu dia a dia, você vai desenhar. Cadeiras da sua faculdade, da sua casa, da casa da sua namorada ou namorado, do seu trabalho, enfim, diversas cadeiras. Então, depois dessa uma semana de imersão desenhando cadeiras, eu vou te pedir novamente para você desenhar 15 cadeiras diferentes. Você já imagina qual vai ser o resultado, né? Depois dessa uma semana estudando cadeiras, vão aparecer muitas cadeiras diferentes, se eu te pedir para você desenhar 15 novas cadeiras. Serão cadeiras mais convincentes, mais reais, e de certa maneira você experimentou aquelas cadeiras e você assimilou, você colocou elas no seu repertório. Ou seja, as suas forminhas de cadeiras aumentaram. Quando a gente pede para algum adulto que não desenha desde criança para fazer algum desenho, ele não sabe observar o que está ali na frente dele. Então, ele recorre ao seu próprio repertório, ele recorre às forminhas, né, que a gente vai chamar. Então, ele fica extremamente limitado nos resultados dos desenhos dele. Além de desenhar bastante, de observação e de memória, eu te recomendo que você pesquise sobre todos os estilos de desenho que você conseguir, para você ter contato com isso
Isso só vai te enriquecer como artista e a sua experiência visual, seu repertório vai ficar muito maior. Isso vai ser ótimo para você. Mesmo que você desenhe apenas mangá, ou quadrinhos, ou desenho realista, por exemplo. Se você estuda outros estilos de desenho, você conhece a história da arte e bebe de outras fontes, você lê livros, você estuda, o seu desenho vai ficar diferente. Você vai ser um desenhista com algo a mais para dizer. Cada pessoa tem a sua maneira de dizer algo. Uns falam mais alto, outros falam mais baixo. Tem alguns que mal falam, mas todas as pessoas têm a sua maneira de dizer algo. Com desenho é a mesma coisa. Então, eu separei aqui 2 artistas bem diferentes que você tem que conhecer, é importante que você conheça. Eles têm maneiras muito diferentes de abordar o desenho e a expressão de cada um. Você vai ver isso refletido nas obras deles. E eles usam materiais diferentes do que a gente usa aqui nesse curso. Mas eu quero que você note a expressão de cada um, como ela é particular. Lembra do que eu estava falando da voz. Cada um tem sua voz e sua maneira de dizer algo. Então presta bastante atenção. Agora eu quero apresentar para você um grande artista. O nome dele é Maurits Cornelis Escher. Ele é conhecido mesmo como Escher. Ele foi um artista gráfico holandês que foi muito conhecido pelas xilogravuras e litografias. Xilogravuras são gravuras em madeira e litografias são gravuras feitas em pedra. E ele fez muitos desenhos também. Ele viveu entre o período de 1898 e 1972. Ele era um cara meio doidão, assim. Durante a infância dele, ele fez carpintaria e fez aulas de piano. Eu acredito que estudar carpintaria e piano provavelmente tenha refletido muito no trabalho dele, que era um trabalho muito meticuloso, um trabalho com muitos detalhes, um trabalho que exigia muita paciência. E carpintaria e piano exigem isso. Aqui a gente pode ver um trabalho feito por ele. Dá uma olhada em como ele pesquisava a questão da luz, do reflexo, como ele era um cara que se atentava aos detalhes, cada brilhinho, cada manchinha era importante para ele. Aqui tem outro trabalho dele. Dá uma olhada que ele faz fio por fio dos cílios. Por um curto período, ele estudou arquitetura também. E isso a gente pode ver porque muitas das obras dele têm questões de arquitetura. Então dá uma olhada como ele faz essa água subir, depois descer, depois subir de novo. É uma sensação estranha, uma sensação esquisita, porque ele trabalhava bem com essa questão da perspectiva, o que está na frente, o que está atrás. E ele confundia muitas vezes o observador. Esse pode ser considerado um autorretrato dele. Dá uma olhada no nível de detalhes que ele usa. E ele não utilizava contorno. Essa é uma questão que a gente vai discutir mais pra frente. Então, isso se aproxima do estilo realista. É um estilo parecido com o que a gente vê mesmo. Na vida real a gente não tem contorno, como nos quadrinhos, por exemplo. Ele adorava fazer esses efeitos de ilusões de ótica, que geravam esse estranhamento, então ele brincava com as formas, ele desconstruía as formas. E ele gostava muito de padrões geométricos também. Acho que por essa minúcia de trabalhar com marcenaria e piano, ele tinha essa paciência toda para construir esses trabalhos. Dá uma olhada que bonito. Ele sofreu muito com as guerras mundiais, então ele teve que mudar várias vezes e passou por vários países da Europa. Isso o ajudou a criar repertório. Ele morou muito tempo na Itália e isso o ajudou a desenvolver esse padrão, esse senso estético e pesquisar esses padrões geométricos que ele tanto gostava. Esse é o Egon Schiele. É um cara meio esquisitão, um cara meio doido. Ele nasceu em Viena, na Áustria, e viveu entre o período de 1890 e 1918. Ele pegou o comecinho do século XX. Ele era um artista ligado ao movimento expressionista, ou seja, a expressão estava à frente da realidade. Ele não se importava em desenhar realisticamente todos os detalhes da pessoa, mas as emoções e os sentimentos eram mais importantes do que a fidelidade ao realismo. Dá uma olhada nos trabalhos dele. Percebe como são fortes essas tintas? Elas não são colocadas milimetricamente como no trabalho do Escher, por exemplo.
Elas são mais expressivas, parece que foram colocadas com pressa. Dá uma olhada nesse autorretrato dele. É um pouco perturbado, é um pouco cru, né? Ele não se importa, ele coloca azul na pele, ele coloca azul no cabelo, ele mistura tinta de acordo com o interesse dele. Então ele não tinha muito essa coisa de realismo, de deixar parecido com a realidade. Ele captava a essência expressiva do que ele estava produzindo. Aqui algumas pinturas de residências, todas com essa mão rápida, todas com essa pincelada meio caótica, essas cores tristes, essas cores apagadas. Dá uma olhada que força que tem esse trabalho. Aqui mais um autorretrato dele. Em 1907 ele conheceu um artista chamado Gustav Klimt, que é um artista que a gente vai falar mais pra frente. Gustav Klimt era um grande pintor e ele apadrinhou o Egon Schiele. O Egon virou meio que o protegido do Gustav, que apresentou uma galera para ele, um pessoal influente, e comprou alguns trabalhos dele para dar uma incentivada. O Egon foi preso porque ele gostava de pintar modelos nuas e ele foi acusado de deixar esses trabalhos expostos onde crianças podiam ver. Então ele ficou 21 dias preso por essa questão. Abaixo desse vídeo tem um link para o site oficial do Escher. E tem também um link para um site com os trabalhos do Egon Schiele. Dá uma olhada para você conhecer melhor o trabalho desses dois artistas. Com certeza, eles vão ser muito importantes na sua formação. E qual dos dois é o melhor? O Egon Schiele ou o Escher? Um estilo é mais expressivo, um outro estilo é mais geométrico, mais certinho, mais contido. No desenho, não tem essa de melhor ou pior. Tem o que você escolhe fazer. Compreendendo bem o que nós vamos discutir nesse curso, você vai poder aplicar esse conceito em qualquer estilo de desenho que você decidir seguir. E você vai poder transitar entre os estilos também. Se você praticar bastante, você vai conseguir desenhar mangá, você vai conseguir desenhar bem quadrinhos, desenho realista. O escritor Rubem Alves tem uma frase muito boa: desaprender é tão importante quanto aprender. E nós vamos começar dessa maneira. Nós vamos começar desconstruindo, desaprendendo. Se você já é aluno do curso online Aprenda a Desenhar, abaixo desse vídeo vai ter um exercício desta aula. Clica aqui e faça um download e pratique o exercício. E tem também dois documentários sobre os artistas que eu citei anteriormente, o Egon Schiele e o Escher, para você conhecer mais sobre esses dois grandes artistas que são nomes importantes na história da arte. Se você ainda não é aluno do curso Aprenda a Desenhar, clica no link da descrição desse vídeo aqui abaixo e você vai poder assistir algumas aulas gratuitas que eu preparei para você. Eu fico por aqui então e até a próxima aula.